Olá pessoal, agora vou gravar o primeiro vídeo com o tema sugerido. Quem sugeriu foi um antigo amigo meu, conheço ele há muitos anos, o Wesley. Abraço, TK. E aí? Ele sugeriu, deixou ele aqui no Instagram, que ele comentou lá no Instagram. Fala sobre como era o dropship antes e como está agora. Então vamos lá. Acho que é uma história meio longa que eu vou contar não só sobre o dropshipping, mas também outras coisas que me deu conhecimento na área e como eu cheguei a mexer com isso, depois parei, como evoluiu, que eu pesquisei depois o mercado e como está sendo agora, que eu fiz uma pesquisa recente, um pouco mais de um ano, de como estão as coisas e para onde estão, e eu ainda vejo muito anúncio de algumas coisas do tipo que são drop, né? Então vamos lá. Há quase 20 anos atrás, em 2007, eu fazia um técnico de mecatrônica, um colega de sala tinha acesso ao cartão do pai dele, um cartão de internacional. Na época, você só conseguia fazer importações, fazer compras da China com um cartão de crédito internacional. Ele comprava muitas coisas e revendia para o povo. Assim, ele ganhava muito dinheiro naquela época. Eu fazia muito dinheiro comprando desde placas de vídeo, relógios, peças para computador em geral, celulares. Aí, naquela mesma época, existiam lojas online de MP Tudo, né? Quando eu falo MP Tudo era o nome da loja, o nome dos aparelhos, então eles vendiam MP4, MP5, celulares, nessas lojas elas foram evoluindo, e elas faziam esse dropshipping. Aí, basicamente, o que é o dropshipping? O dropshipping é você não tem um produto, você compra ele de outro fornecedor, geralmente um estrangeiro, dá para fazer de forma nacional, e você só compra ele quando você vende. Então, por exemplo, você tem sua loja virtual, então pode ser também um telemarketing, não sei, mas normalmente é loja virtual. Aí a pessoa comprou lá o produto, caiu lá o pedido para você, aí você faz o pedido para o seu fornecedor internacional, e ele manda para o endereço da pessoa que passou e com o dinheiro da pessoa você pagou e você pega o lucro. Isso é o dropshipping. Esse amigo meu não fazia o dropshipping, mas ele fazia essa venda aí porque eu conseguia muito mais barato, vendia mais barato que os outros. Eu sempre achei interessante, só que eu não tinha dinheiro para nada. Garoto pobre do interior que nunca conseguia carteira registrada, trabalhava desde sempre. O dinheiro ia tudo para cachorro quente, lanches e outras coisas. Basicamente comida que vícios não tinha, né? Mas não tenho até hoje, mano. Aí, passado um tempo, fui fazer minha primeira faculdade, meio que deu mal, porque não tinha condições de manter, apesar de ter sido bolsista, mas tinha que trabalhar, né? Aí eu larguei, aí eu fui para casa desse amigo, fui ver como funcionava, fui ver quais eram as lojas que ele, alguns anos, né, passou uns 2, 3 anos, para ver o que ele fazia, aí me mostrou, aí eu pensei, como eu ia conseguir com um cartão de crédito internacional sem carteira registrada naquela época? Hoje em dia qualquer um consegue um cartão de crédito, você entra em qualquer fintech ou banco virtual, você já consegue um crédito mal menos, né? Se você não tiver um nome sujo, já consegue um crédito legal. Aí, vamos lá, aí eu fiquei com aquela ideia na cabeça, nunca saiu da minha cabeça, só que eu não sabia como construir lojas virtuais, sabia mexer com HTML, um pouquinho de PHP, só que não sabia construir sistemas complexos, mas também não sabia que tinha sistemas open source que dava para construir essas lojas. Passados os anos, consegui esse cartão de crédito internacional, depois que eu virei gerente de uma lan house, eu acabei abrindo uma conta em banco, arrumando um cartão de crédito. Comecei a comprar de lojas chinesas e vender para amigos, então repassar sem custo. Foi aonde eu ensinei o Wesley e o irmão dele a fazer esse tipo de coisa, comprar da China. O irmão dele chegou a ganhar dinheiro vendendo os tablets e tal. Não era dropshipping ainda, mas a importação. Então, só que eu ainda não sabia fazer essa loja. Depois de um tempo, fui trabalhar em parceria com um amigo para. Ele pediu para eu dar um tchan, entre aspas, mexer numa loja virtual lá. Aí eu descobri o OpenCart e na época eu já estava ficando melhor para mexer nessas coisas. Com isso daí eu baixei contratei um servidor, comprei um domínio, subi o OpenCart, coloquei vários plugs, extensões, etc. Comecei a fazer engenharia reversa no código para mudar mais na parte estética, depois também algumas funções, fui aprendendo. Criei minha loja de dropship, coloquei lá mais de 100 produtos, enchi, era mais por variedade, né?
enchi, estava dependendo do SEO avançado na busca. Aí tentei usar o Google Ads, né? Paguei. Aí eu conseguia uma propaganda extremamente barata, porque quando você faz um bom SEO e consegue fazer propaganda, se não tiver muita concorrência, você consegue preços baratos. Na época você conseguia muito barato, depois o preço do Google Ads subiu demais e agora tá, tipo, depende do nicho, porque é aquele efeito manada, o que dá dinheiro todo mundo vai atrás, aí encarece, mas tem umas áreas aí que ficam subatendidas, aí dá para ganhar dinheiro ou dá para investir pouco dinheiro para ver, para testar rápido. Por exemplo, R$ 50 você já testa uma área subatendida, pagando bem baratinho o clique, aí você já assim, gasta uns 50 por dia durante uma semana, aí você já vê se vale ou não a pena um ramo, um produto. Mas voltando lá, aí a cada, por exemplo, R$ 20 que eu colocava, eu ganhava 40, eu dobrava o que eu colocava naquele dropshipping, fui crescendo. Teve uma decisão federal, executiva, que meio que atrapalhou meus esquemas, que na época ganhou o apelido de Maré Vermelha, que levava uns 6 meses, aí como o sistema de pagamento que eu usava só segurava um mês, eu comecei a correr isso, caí fora, não, eu fui mexer com outras coisas. Aí aí eu não vi para onde evoluiu, aí depois, passados os anos, muitos anos, aí eu fui ver como estava isso daí atualmente, nessa contemporaneidade, né? Na atualidade. Eu fui pesquisar o que as pessoas fazem hoje de dropshipping. Hoje em dia, alguns marketplaces que não aceitavam dropshipping já aceitam. Tem outros específicos para isso. Existem sites específicos para busca de produtos que já estão estourados fora do Brasil, então estão estourados só na China, ou que vão estourar ainda no mundo, possibilidades de produtos que vão dar certo. O que as pessoas fazem hoje? Hoje em dia é um dropshipping nichado. Por exemplo, na minha época eu conseguia botar uma propaganda barata no Google e concorria no preço, que eu conseguia preços melhores, mesmo tendo as minhas margens, né? Eu não metia facada no povo. Basicamente eu facilitava o acesso da pessoa que não tinha um cartão de crédito internacional a ter um produto importado. Se ele fosse comprar através de uma loja normal, ou então de outros métodos, ia pagar muito mais caro e eu vendia relativamente barato. Aí, hoje em dia, todo mundo pode ter acesso. Então, como as pessoas fazem para poder vender? Porque você vai achar, desde uma Shopee, o AliExpress, você consegue pagar em real, via boleto, via Pix, não importa. Você consegue você mesmo comprar esses produtos. Mas qual é o grande esquema hoje? O esquema é o nicho. Hoje em dia as pessoas fazem dropship nichado. Por exemplo, você está navegando no Facebook. De repente aparece uma câmera que tem tal função que você não vê em outras câmeras. Ou então um celular que faz não sei o que outros celulares não fazem. Um drone super baratinho. Aí, como funciona? A propaganda hoje do dropship não é mais focada em Google, é mais focada em Facebook. Porque a diferença entre anunciar no Facebook, no Taboola, no Google, cada um é um tipo de marketing diferente. Por exemplo, no Google você vai usar quando você tem preço, quando você quer reforçar sua marca, quando você vai fazer alguma coisa que não gere custo para a pessoa, ou que a pessoa está fazendo pesquisa, quando você quer alavancar um blog, alguma coisa sua, ou então quando você quer subir você como artista, alguma coisa, ou como youtuber, não importa. Aí você usa o Google para essas coisas. Mas o Facebook você também pode usar para algumas dessas coisas, mas quando eu falo em dropship especificamente, ou então alguns produtos digitais que você acha até de graça, ou então a menor custo, ele é basicamente para pegar o público frio ou público morno. O que é o público frio? É aquele lá que não está nem imaginando comprar aquilo. É que o morno é aquele lá que já pensou em como, tá meio tipo, eu quero, não quero, não sei, tá indeciso. Então, o que é o Facebook? O Facebook é uma ferramenta que te conhece melhor que você mesmo. Como, com as suas curtidas e com as suas páginas, seus comentários, ele consegue te mapear como pessoa, então ele consegue prever o que você vai curtir. Então ele conhece melhor que os seus familiares. Então o que você vai falar, não, minha personalidade é isso, eu faço isso, meu consumo é aquilo. E o Facebook fala, não, não é bem assim. Ele consegue, então ele tem esse poder fascinante através dos seus dados do próprio Facebook e do Insta. Então as coisas que você preencheu e as coisas que você vai curtindo, vai comentando e ele cria uma persona em cima de você.
Então, dessa forma, você como anunciante, você criou seu produto. Hoje em dia, o anunciante de dropship vai criar um site específico para um único produto. É nichado, bem nichado, no máximo um ou dois, alguma variação pequena, mas normalmente é um só. Cria aquela página e anuncia lá e vai falar como é a pessoa. Ah, eu quero um homem que consome não sei o que tem tal idade, que o Facebook tem uma ferramenta chamada Lookalike, que você também consegue subir sua lista de e-mails, e aí ele vai pegar esses e-mails, que ele já conhece todo mundo, e vai ver perfis semelhantes para poder indicar esse produto. Então, esse produto já vai estar bem nichado e enviado para o público potencial, quando você faz bem feito a propaganda no Meta Ads, né? Aí você vai escolher lá o público e tal, pode custar caro ou barato, não sei, depende de como você criou isso, qual o nicho que você está fazendo. Então a pessoa cria esses anúncios dessa página e ela pode ir esquentando essa pessoa ou então tentar conquistar na hora. Coisas baratas às vezes é mais na hora, não precisa ficar esquentando muito, às vezes é uma dor imediata, se for um produto digital. Ah, como curar a dor do dente assim, assado assim, a pessoa está com dor no dente, vê aquilo lá, o produtinho lá é um produto digital de 10, 20 reais. Certo que os produtores, tanto de dropship, os produtores digitais, eles calculam o ROI, que é o retorno sobre o investimento, para ver se compensa ou não anunciar. Então, vamos lá, vamos pegar um exemplo de um drone. Quem vai consumir esse drone? É homem, mulher, criança, faixa de idade, mora em qual região. Aí, se tiver outras informações, como falei do Lookalike, a lista de e-mails de quem já comprou, aí consegue fazer mais um refinamento, qual é o consumo, quais páginas que essa pessoa já curtiu, como é o comportamento virtual dessa pessoa. Aí você cria esse arquétipo da pessoa e o Facebook vai procurar esses perfis. Aí, como funciona um produto frio? O produto frio, primeiro, não vai te tentar te vender. Vai te gerar curiosidade. Por exemplo, a pessoa pode fazer um vídeo somente mostrando alguém brincando com drone, se divertindo, não vendendo. A pessoa, legal, consumiu. Se a pessoa assistiu, tipo, 30% daquele vídeo, aí você não manda outra propaganda. 50% manda uma de uma forma, 70% manda de outra forma. Então você já sabe mais ou menos através da reação com aquilo lá, o Facebook vai identificar e vai entregar um outro vídeo, então uma imagem que vai fazer a pessoa do jeito que você criou, mas o Facebook vai fazer a pessoa gerar mais interesse, até chegar ao ponto que vai chegar a oferta. Então, isso aí que se chama esquentar o público. Então vai esquentando e é assim que hoje em dia o dropship é muito feito, muita propaganda em Facebook principalmente, produtos nichados, páginas únicas e também tem um dropship feito em marketplaces que basicamente você cria sua loja virtual, bota os produtos e quando a pessoa pesquisar, então só que em marketplace é igual ao Google, é mais preço. Se você conseguir preço, então confiabilidade, porque de repente você tem um preço um pouquinho mais caro, só que você tem tipo 1.000 pessoas dando 5 estrelas, o outro lá tem 10 pessoas dando 3, 2 estrelas, só que está com produto com metade do preço, a pessoa vai querer pagar um pouco mais caro pela confiança. Então, esses são os dois ramos que estão dando mais certo. Marketplace, que são esses grandes shoppings online, que é onde vários anunciantes diferentes anunciam, ou então esquentar um público pelo Facebook. Então, a pessoa, tipo, muita gente que mexe com dropship, a cada mês lança um produto novo, ou 2 ou 3 novos, que eles criam toda a estrutura para aquele produto, faz a loja virtual, voltando sobre loja virtual, quando eu mexia com o Upcart, depois eu cheguei a mexer com outras coisas, tentei mexer com Magento, cheguei a mexer bastante com o e-commerce do WordPress, e estou falando coisas do passado, mas hoje em dia acho que eu consigo fazer eu vou conseguir, porque também faz tempo no programa, mas quando eu programava pra caramba, cheguei a criar sistemas inteiros, não de loja virtual, mas de outras coisas, mas acho que dá para fazer com PHP. Na época eu não tinha conhecimento quando eu era mais jovem, mas hoje já tenho. Se eu não consigo, se eu não lembro tudo, mas eu sei aonde correr atrás para lembrar e também ter o reforço. Tipo, ainda tem mercado, e é que negócio, alguns nichos saturam agora, aí depois o povo cai fora, depois volta na moda e outros reabrem eles. E sempre buscando uma novidade. Geralmente são coisas eletrônicas ou então tecidos domésticos que as pessoas buscam para fazer dropshipping, coisas que tipo
curiosas, que de repente estouram. De repente tem um utensílio de cozinha que faz uma função que outras coisas não fazem, todo mundo quer aquilo lá. E é esse que é o mercado hoje que eu vejo, e no futuro, eu acho que o Marketplace Facebook ainda vai dominar um pouco. Não consigo falar uma perspectiva mais longa do que 2, 3 anos, mas daqui uns 2, 3 anos acho que ainda mantém mais ou menos nesse ritmo. E é isso daí, pessoal. Até o próximo vídeo.